Graça e paz aos irmãos, amém? Feliz de estar aqui, dando continuidade ao nosso estudo, né? Se tiver como começar, amém? Bom, nós estamos estudando o fruto do Espírito, essa é a lição 4, produzindo frutos diferentes, amém, irmãos? Que o Senhor possa nos usar no dia de hoje, que Ele possa falar conosco, possamos sair daqui diferentes da maneira que entramos, amém? Os irmãos podem sentar, amém? Obrigado. É quente, tá bom. Se só me perdoa um pouquinho, porque eu estou meio entupido de ar-condicionado e calor, então, uma coisa de vez em quando aqui, então, tenha um pouquinho de paciência, amém? Então, estamos estudando aqui o fruto do Espírito, lição 4, produzindo frutos diferentes, certo? Nós já tivemos outras aulas, o tema central é Gálatas, 5, 16 a 23, e Paulo em Gálatas divide em duas partes. Ele fala sobre as obras da carne e fala sobre o fruto do Espírito Santo, certo? Obras da carne, Gálatas 5, 19 a 21, fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Né? Já vimos isso nas outras aulas, só estou recapitulando porque algumas pessoas podem não ter vindo, ou outras podem ter vindo somente hoje, então estamos recapitulando, amém? Próximo. Isso. Quais são as obras da carne? Gálatas 5, 19 a 21. Feitiçaria, idolatria, inimizade, brigas, ciúmes, iras, ambição, desunião, divisão, prostituição, impureza, lascívia, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então Paulo vem ali elencando quais são as obras, algumas obras da carne, né? E muitas vezes nós olhamos essa relação e como crentes falamos, mas eu já não estou nessa área aqui não. Não estou mais nessa área. Mas nós devemos investigar a nossa vida diariamente, né? Porque às vezes nós estamos em inimizades com os irmãos, estamos em brigas, estamos em ciúmes, em iras, né? Paulo aqui não está falando para o ímpio, Paulo está falando para quem? A carta é para quem? É para a igreja. Existe igreja que tem isso aqui? Tem. Tem alguma igreja dita na Bíblia que é assim? Qual é? Qual é a igreja que a Bíblia nos mostra que tem alguma dessas obras? Ninguém? A igreja de Corinto. A igreja de Corinto apresenta esses problemas, né? Paulo vem falando da igreja de Corinto e fala que no meio da igreja de Corinto tem o quê? Inimizade. Tem o quê? Tem briga. Tem o quê? Tem ciúmes. Tem divisão. Tem impureza sexual. Ele fala que tudo isso tem na igreja de Corinto, irmãos. Então pode uma igreja... E olha a igreja de Corinto, irmãos. Quem fundou a igreja de Corinto foi quem? Paulo. Quem ensinou lá foi quem? Paulo. Paulo ficou mais de 1 ano em Corinto, ensinando. Então não faltava palavra, não faltava ensino, não faltava os dons do Espírito, mas, olha lá. Paulo fala, vocês, apesar disso tudo, vocês são como crianças. Tem que dar leitinho para vocês, porque vocês ainda não são maduros, estão na carne, né? Então, não é para os de fora, é para nós. Ele está falando, olha, você que está dentro da igreja, presta atenção. Mas pode um crente ser feiticeiro e idólatra? Pode. Pode. A gente vê isso lá em 1 Samuel. Quando Deus manda Saul acabar com os amalequitas, ele fala, ó, Saul vai lá e destrói tudo. E aí Saul faz pela metade. Ele deixa o rei vivo e o melhor dos bois, das ovelhas, ele deixa vivo. Porque o povo resolve não matar, mas oferecer o que era amaldiçoado para Deus. E quando Samuel chega lá,
Saul já tinha levantado uma pedra lá em homenagem a ele mesmo. Quer dizer, já não era mais Deus quem fazia, era ele quem fazia. E Samuel fala, olha, Saul, você não fez o que Deus mandou. E Saul fala assim, não, Samuel, eu fiz o que Deus mandou. E Samuel fala, você não fez. Não, eu fiz sim. O povo é que resolveu, em vez de matar o melhor do gado, oferecer o melhor. E ali Samuel fala, olha, Saul, você pecou. E o pecado de rebelião, a palavra é pecado de feitiçaria. Rebelião contra a vontade de Deus é o quê? Feitiçaria. E ser obstinado e continuar no erro, dizendo não errei, não errei, é pecado de idolatria. Está escrito lá. Então pode um crente dentro da casa de Deus ser feiticeiro e idólatra? Pode. Então isso aqui, Paulo está falando, olha, vigia. A gente pode cair nesses erros. A gente pode cair, a igreja pode cair nesses erros e individualmente nós podemos cair nesse erro. Individualmente, Saul caiu nesse erro e a igreja de Corinto caiu nesse erro. Então nós temos que vigiar para que a gente não venha cair no mesmo erro. Para que no nosso meio, nós que estamos buscando o avivamento, mais de Deus, mais do Espírito Santo, Ele está de olho em nós. Será que tem briga no nosso meio? Tem divisão? Tem ciúmes? Tem facção? Tem gente querendo dividir para ser mais? Tem pureza? Tem inveja? A gente tem que meditar para que a gente não venha cair no mesmo erro que caiu a igreja de Corinto. Amém? Próximo slide. E aquilo também serve para o ímpio, porque o ímpio, aquele é o caminho natural do ímpio. As obras da carne é o caminho natural do ímpio. Mas Deus é suficientemente Deus para mudar isso em nós. Ele é capaz de transformar o nosso coração. Ele é capaz de nos salvar. E aqui em Efésios 2, 1 a 5, o que diz? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Nós andávamos segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, somos salvos. Então nós fomos salvos dessa maneira de viver. Deus nos resgatou. Ele mudou a nossa mente, tem mudado a nossa mente, tem mudado a nossa alma, tem mudado o nosso espírito, para que a gente venha a se inclinar para as coisas de Deus. Amém, irmãos? Então Deus é poderoso. A gente vai errar? Vai errar. Mas se a gente perseverar, vai mudar. Ele vai mudar aos pouquinhos, ele vem mudando. Amém? Próximo slide. Então agora, transformando, Deus nos transformando, nos gerando de novo, nós agora temos o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, fé, domínio próprio. Contra essas coisas, diz Paulo, não há lei. Não há nada que condene isso. Quem faz isso tudo não está debaixo da lei. Não há nenhuma lei que puna. E nós fomos capacitados para viver assim, dessa maneira. O que Deus espera de nós é que nós sejamos assim. Dessa maneira. É difícil, irmãos? É difícil. Ler e falar é muito mais fácil do que viver, do que ser. É ser. Ser amor, ser alegre, né? É estar em paz. É ser longânimo. Ter dificuldade de se irar, uma dificuldade muito grande minha. Benigno. Está fazendo mal a você, mas você continua sendo benigno. Né? Fidelidade, você é fiel, você é verdadeiro.
né, mansidão ou gracioso, você tem graça. Você tem graça. Você oferece graça. Mesmo as pessoas fazendo mal, você tem graça. E as pessoas falam, pô, mas essa pessoa fez tanto mal para você, mesmo assim você... Graça. Graça. Porque eu sei que Jesus pagou por mim muito mais coisas. E se Ele pagou muito mais coisas por mim, por que eu não posso pagar um pouquinho dos outros? Não é isso? Fé, domínio próprio. O que é fé? A confiança. Confiança no Senhor. A confiança inquebrável. Estar fincado em Deus de maneira que nada pode te mover. Isso é fé, confiança inabalável. Né? Domínio próprio, contra isso não há lei. Próximo. Começando o de hoje. Nós podemos ser dois tipos de árvores. Existe uma escolha. Existe uma escolha. Mateus 7, 18 a 20, Jesus fala: assim, toda árvore boa para produzir bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Pelos frutos a gente conhece a árvore. Não tem como ser mal e produzir frutos bons. Não tem como ser bom e produzir frutos maus. O que é o fruto? O fruto é uma extensão do seu interior. O que é o fruto? É a extensão, o que está dentro do seu interior sai de você, vem para o mundo físico, ganha o mundo físico e as pessoas conseguem olhar para o fruto, para o que está dentro de nós. A gente materializa aquilo que está dentro de nós. Então, se nós somos mentirosos, qual é o fruto que verão de mim? Mentira. Se eu sou mau, numa situação difícil, vocês vão ver o que sair de mim? Maldade. Eu não sou mentiroso porque eu menti. Eu menti porque eu sou mentiroso. O pecado da mentira está em mim. E porque o pecado da mentira que está em mim, eu pratico a mentira. Eu não sou assassino porque eu assassinei. Eu assassinei porque eu sou assassino. Lembra de Caim? Caim e Abel? Né? Cada um oferta, uma oferta primícias. Caim faz uma oferta dos alimentos. E Deus não aceita. E Caim se ira. E Deus vira para Caim e fala: olha, Caim, o pecado está te espreitando. Esse desejo é mau. Domina sobre esse desejo. Domina sobre esse desejo. E aí, Caim não domina. E Caim vai lá e faz o quê? Assassina Abel. Estava aqui já, ó. Então, ele assassinou porque ele era assassino. Amém? Então, existe uma necessidade de Deus de mudar a nossa natureza. Porque se não mudar a natureza, não muda o fruto. Né? Se eu sou tangerina, eu só vou dar tangerina. E Deus fala assim: não, mas eu não quero tangerina, eu quero uva. Então ele tem que mudar a minha natureza para que eu venha dar o quê? Uva. Uva, porque eu faço aquilo que eu sou. Você não pratica aquilo que você não é. Então existe uma necessidade de mudança interior em mim e em você. Para quê? Para que possamos ser igual a Deus. Amém? Próximo. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Isso aqui é terrível, irmão. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, reconhece Jesus como Senhor, hein? Senhor, Senhor, não profetizamos? Profetizar, isso aqui é o quê? Isso é fruto, isso é dom. O que é isso aqui? Profetizar. Dom de profecia. Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, dom de maravilha?
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, pecado de rebelião. Pecado consciente de rebelião. Você sabe que Deus diz não e você vai lá e faz sim. Então, o que eu faço não anula o que eu sou. Porque se eu pratico pecado de iniquidade, eu sou rebelde. Rebeldia. É o pecado de Adão. Rebeldia, desobediência, é o mesmo pecado. Deus não suporta a desobediência, irmãos. Porque é pecado, né? Pecado de quê? Rebelião é pecado de feitiçaria. É comparável ao pecado de feitiçaria. Então o outro que está lá fora fazendo feitiçaria, a gente está aqui dentro e Deus está olhando para a gente e está falando assim: feiticeiro. Feiticeiro. Mas estou dentro da igreja, estou com a palavra, estou lendo, estou orando, mas é rebelde. Feiticeiro. Tem que mudar, tem que deixar de ser feiticeiro. Ver como as coisas são profundas, irmãos. Né? E o que são os frutos do Espírito? Dá para mim, por favor. Ó. Os filhos possuem o caráter do pai. Cadê o caráter do pai? Êxodo 34. Quando Deus se apresenta a Moisés e diz que vai botar a mão na frente de Moisés para que Moisés não veja a face do Senhor. Porque Moisés pede para ver a face do Senhor. E aí quando Deus se apresenta a Moisés, o próprio Deus proclama: Senhor, Senhor Deus, misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, longânimo, grande beneficência, benigno, grande verdade, verdadeiro, fiel, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa iniquidade. Ele perdoa todos os tipos de pecado: iniquidade, transgressão, pecado consciente, pecado que é por rebelião, pecado que você não sabia. Ele é capaz de perdoar tudo, mas desde que a gente se arrependa. Então esse aqui é o caráter de Deus, por isso que nós temos o fruto, porque o fruto é originário de Deus. Isso aqui é Deus. E por isso nós temos o fruto do Espírito. Por isso existe uma necessidade de transformar a nossa natureza, para que a nossa natureza seja igual à natureza de Deus. Próximo slide, por favor. E tudo isso aqui, que os judeus chamam de os 13 atributos de Deus, é nesse período do Rosh Hashanah até hoje, que é o Yom Kippur, é o período que eles recitam isso aqui como uma oração, que eles proclamam os atributos de Deus, pedindo misericórdia a Deus pelos seus pecados. E aí eles falam que tudo isso nada mais é do que amor. É o amor de Deus pela sua criação, pelo ser humano. E esse amor, que faz esse amor em nós? Nos faz confiar nele. Que apesar das nossas falhas, ele continua sendo amor. Ele continua sendo perdoador. Ele continua sendo o quê? Misericordioso, gracioso, benigno, que sustenta a benignidade. Ele não só é bom, como ele sustenta a benignidade. Amém? Então por isso nós temos o fruto. Próximo, por favor. Olha lá. Olha lá. Amor. Aqui só acrescentou alegria, porque a alegria, Deus não é alegre, ele não tem esse, né, emocional dessa maneira, né? Ó, fé e domínio, mas o resto tem lá, ó. Amor, Deus é um Deus de paz. Já diz Paulo, mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, meu Deus de paz. Ó, longanimidade, benignidade, fidelidade, o verdadeiro, mansidão, que é gracioso. Está lá, irmãos. Por isso que nós temos, porque ele tem, porque ele é, então ele quer que nós sejamos iguais a ele. O objetivo é nos tornarmos iguais a quem? Ao Pai. Jesus era igual a quem? Ao Pai. Tanto que chega um certo momento que os apóstolos falam assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele fala: que isso? Depois de todo esse tempo comigo, você vem para falar comigo, mostra-nos o Pai? Mas você não está me vendo, rapaz?
Eu sou um com o Pai. O que eu faço, eu não faço do que eu quero. Eu faço o que Ele faz. O que eu falo o que Ele fala. Nós somos um. E eu quero que vocês sejam o que comigo? Sejam um. Porque se você é um comigo, você também é um com o Pai. Porque Jesus é a expressão de Deus, a expressão física de Deus. É a palavra de Deus que veio ao nosso meio fisicamente. Amém? Próximo, por favor. Plantados para sermos diferentes. Lucas 13, 6-9. Aqui é uma parábola de Jesus. E no Antigo Testamento, em Isaías, Deus faz também uma parábola parecida. Deus fala assim, olha, eu escolhi as melhores sementes de uva. Eu mexi no terreno, arrumei todo o terreno, as melhores sementes. Eu fiz um lagar para que depois que desse as uvas eu pudesse espremê-las e dar o vinho. Eu fiz de tudo melhor, mas as uvas no final deram frutos bravos. Não dava para fazer vinho com aquelas uvas. Ele fala assim, é Israel. É um povo em que eu investi tudo e no final está dando fruto o quê? Fruto bravo. Ele fala, o que mais eu faço? O que mais posso fazer? E aqui Jesus veio fazendo a mesma coisa. Ele fala, olha, Jesus contou essa parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. Olha, ele tinha uma figueira no meio das vinhas. Ele tinha uma planta diferente no meio de um monte igual. E disse o vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não a acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu as escave e as esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois as mandará cortar. Então o que nós somos? Aqui ele está falando de Israel. Israel o quê? É uma figueira no meio das vinhas, em que Deus estava esperando o fruto e ela não dava fruto. Assim somos nós somos o quê? Uma figueira plantada no meio das vinhas. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, no seu bairro, na sua casa, na igreja. Você é quem? Uma figueira. E que Deus busca o quê? Fruto. E um fruto diferente das outras. Porque o resto só dava uva. Mas você era diferente, você está plantado, você, poxa, não sei porquê, nossa, eu estou no meio do pessoal, tudo é tribulado, só eu, porque você é a figueira no meio das vinhas daquele local. E Deus está procurando quem você? Fruto. Fruto. Amém, irmãos? Deus espera de nós o quê? Fruto. Mais do que fazer, Deus espera que nós o quê? Sejamos. Porque não adianta fazer se você não é. O nosso trabalho não compra a Deus. Deus não vai pegar numa balança e vai botar assim, o que você é, o que você faz. Você fez muita coisa, olha que beleza. Você não é muito parecido comigo não, mas como você fez muito, a balança tá mudando, tá mais... Não, irmãos. Ele vai procurar o que a gente é. Ele vai olhar assim, deixa eu ver se o espírito do meu filho está nele. Meu espírito do meu filho está nele. Deixa eu ver se o espírito dele... Olha, o espírito do meu filho está nele. Que legal, então ele é meu filho. Eu reconheço ele, porque o espírito do meu filho está nele. E o espírito de Jesus está nele. Então eu reconheço ele. E daí são boas obras. Mas você produz obras, mas eu não estou em você. Eu não sou glorificado no que você faz. Eu não sou exaltado no que você faz. Não tem relacionamento. É como Jesus falando, não conheço. Não vos conheço. Não vos conheço, irmão. Por quê? Porque eles não eram. Eles faziam, mas não eram. E quanta gente se engana e se perde porque tem dons. E os dons, irmãos, é uma capacitação de Deus. Pode mudar, acho que está até no próximo. Pode mudar aí o... Eu falo isso aí. Os dons, muitas vezes a pessoa se perde no dom. Mas o dom não é para mim. O dom é para o outro. O único dom que tem lá é o dom de línguas, mas é aquele tipo de línguas que é você e Deus.
Fora isso, tudo é para o outro. Tudo é edificação do outro. Tudo é para facilitar você fazer o teu serviço. Se você é presbítero, né? Então Deus vai te capacitar, vai te dar o dom para ser presbítero, para fazer da melhor maneira. Se você canta, Ele vai te dar o dom para que você cante da melhor maneira. E muitas vezes a pessoa se perde no dom e não deixa Deus trabalhar no fruto, no que ela é. Então ela é muito boa para os outros, mas para ela mesma é nada. É o que Jesus está. Senhor, nós profetizamos, nós fizemos é tudo para o outro. Eu falei, mas eu não conheço vocês. Então é um cuidado que a gente tem que ter. É bom ter o dom, mas é muito melhor ter o fruto. Porque o fruto é o caráter de Deus em nós. É o caráter de Deus em nós. Amém? A palavra nos diz: nós somos uma nova árvore para dar um novo fruto, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor, presta atenção, purificando as nossas almas pelo Espírito. Na obediência, o quê? A verdade. Então o Espírito trabalha com o quê? Na obediência à verdade. Quem é a verdade? A palavra de Deus, é Cristo. Para quê? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo dessa purificação? Para... Leia aí, gente, ajuda aí. O amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nós fomos gerados de novo por uma semente incorruptível. E o Espírito de Deus trabalha em nós, nos santifica através da obediência à palavra. Tudo está referindo à obediência à palavra. O Espírito Santo não pode ir contra a palavra. E se a gente não conhece a palavra, sabe o que a gente vai fazer? Vai orar para ter o marido da outra. Oh, Senhor, aquele cara tão bom. Eu queria casar com ele, Senhor. Oh, fazer ele separar lá para casar comigo, Senhor. Porque você não tem conhecimento da palavra. Que se você tivesse conhecimento da palavra, você saberia que isso é um pecado. E você não oraria assim, você não pediria assim. Oh, meu Deus, mata ele lá. Queima ele, Jesus. Meu Deus do céu, queima essa pessoa. Mas, se você tivesse conhecimento da palavra, você fala, não deseja o mal dos outros. Não planta isso não, que você vai colher isso aí. Não proclama isso aí não, que você vai receber isso na sua vida. Não faça isso. Isso é o quê? Falta de conhecimento da palavra. E a gente faz a gente gastar tempo em coisas que Deus está falando, meu Deus, eu vontade de queimar ela aqui, porque ela insistindo nesse negócio, se ela conhecesse, abrisse a Bíblia e lesse um pouquinho lá, ela ia ver que eu não suporto isso aí. Além de não fazer isso aí, eu também não suporto. Né? Então aqui, ó. Nossas almas sendo purificadas pela palavra. Nossa alma necessita ser purificada pela palavra. Nós somos corpo, alma e espírito. Tudo precisa ser purificado. Próximo, por favor. Novos frutos requerem santificação. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Em tudo. Em tudo, irmãos. O chamado é grande, a cobrança é grande. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Está falando para crente, olha, rapaz. Anda direitinho, anda com temor. Seja a sua vida perfeita diante de Deus. Santifica todas as áreas. Tenha temor durante o tempo. Anda em temor durante o tempo da peregrinação. Então a gente tem que se examinar durante todo o tempo que nós estivermos aqui. Até o dia da nossa morte, nós temos que nos examinar. Diz Paulo, examinai-vos. Você se examina. Não é o outro que tem que examinar. Eu vou apontar o pecado dele. Não. É ele que tem que olhar o pecado dele.
e se consertar. O objetivo de Deus não é apontar pecado para condenação. O objetivo de Deus é apontar pecado para que haja conserto. Jesus falou, olha, quando o Espírito Santo vier, convencerá. Esse convencer não é, pô, cara, deixa eu te dar uma ideia. O Espírito Santo não faz assim, deixa eu te dar uma ideia aqui, cara. Pô, olha só, acho que esse negócio tá meio errado aí, cara. Pô, dá um... Não. O convencer ali é num sentido jurídico. Eu vou apontar o seu pecado. Eu vou apontar o seu pecado. Vou mostrar o que está errado. Não é convencer, vou te dar um toque. Deus não dá toque, irmão. Deus aponta, fala, isso está errado. Se conserta. Qual é o pecado? O pecado é porque vocês não creem em Jesus. Esse é o pecado. Né? Então, Deus não dá conversa, Deus não dá papo. Deus dá ordem. Fala, ó, é assim. Faz assim. Assim está certo, assim está errado. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Amém? Próximo. Santidade. O objetivo de Deus é que andemos em santidade. Não existe fruto sem santidade. A santidade é um fruto. A santidade é que produz o fruto. Para uma vida de santidade é necessário ter uma vida de oração, jejum, estudo da palavra, de separar do mal e principalmente de busca e obediência constante a quê? À palavra de Deus e ao Espírito Santo. Pois o Espírito vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo que estiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16. O Espírito nos revela os mistérios de Deus. 1 Coríntios 2:10. A santidade é um trabalho do Espírito Santo em nós, através da palavra. É palavra com o Espírito. Não é só Espírito, nem é só palavra. A igreja de Corinto mostra isso. Tem que ter o Espírito, tem que ter a palavra e tem que ter a nossa ação nos esquadrinhando todo dia. Ou estou errando? Estou criando problema? Estou fazendo desnecessário? Ou estou criando problema na igreja? Pô, briguei com o irmãozinho lá. Não pode, vamos se consertar. Amém? Próximo. Próximo, por favor. Passando pelo processo de santificação. Quando começa o processo de santificação, está lá escrito lá, ó, sim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A partir do momento que você creu, começou um novo tempo na sua vida. Você é uma nova árvore, é uma nova natureza, o Espírito Santo veio, entrou em você, selou a mim e a você, é um novo tempo. Quando você crê, naquele momento começa o processo de santificação. É um processo contínuo e realizado por Deus. Olha lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem que santificar o quê? O corpo, a alma e o espírito. Isso aqui não é o templo de Deus? O átrio, santo lugar, santíssimo. Corpo, átrio. Santo lugar, alma. Santíssimo lugar, espírito. É onde Deus habita, no espírito. E todo o templo tem que estar santificado. Amém? A escolha de nos santificar é nossa. A gente escolhe. Deus pode querer fazer e você fala, não, isso aqui eu não quero tirar da minha vida. Eu quero continuar fazendo isso. Eu não quero. O povo de Israel não fez isso no deserto? Não murmurou, não reclamou. Teve gente que quis voltar para trás e ficou pelo meio do caminho. Não teve isso? Não quis. Teve gente que não quis. Não quis obedecer. Não quis confiar. Não quis andar segundo a vontade de Deus. E aconteceu. Morreu no deserto. Não entrou em Israel. Amém? Aqui está, ó. Quem é justo, diz Jesus. Quem é justo? Tem alguém aí? Não, alguém aí não. Tem alguém aí? Tem alguém aí não? Ah, então vamos lá. Quem é justo? Ih, não está enxergando não? Não estou enxergando não? Oh, meu Deus.
Tá não, né? Então eu vou ler para vocês. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Palavra de Jesus, ó, rapaz, você escolhe. Quer andar na sujeira? Continua se sujando. Quer se santificar? Continue se santificando. Por quê? Porque logo depois ele vai falar: cedo venho e vou dar a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Então, se nós somos uma boa natureza, produziremos boas obras. Qual é o resultado da santificação? Amados, agora somos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. A gente não sabe direito o que a gente vai ser. Mas nós temos uma certeza. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Esse é o prêmio da santificação. A palavra diz: segui a paz com todos e a santificação, pois sem ela, todo mundo verá Deus. Como é que é? Como é que é o texto? Ninguém verá Deus sem santificação. Ele não está falando de dons, ele não está falando de nada, mas santificação é ser santo. Deus fala: sede santos, porque eu sou. Se você é meu filho, você tem o meu DNA. Não é assim? Nossos filhos enxacham nossas características. Está lá, a característica do pai e da mãe no DNA da criança. E Deus olha para o nosso DNA espiritual e vê: deixa eu ver se tem meu DNA espiritual nele. Ah, aqui Jesus aqui, ó, no DNA dele. Olha aqui Jesus. Amém? Então por isso que a gente tem que ser muito mais do que fazer. O fazer é consequência do nosso ser. Nós somos salvos e por isso trabalhamos para o Senhor. Nós não trabalhamos para sermos salvos, porque o Senhor já nos salvou. Amém? Próximo, por favor. Qual o objetivo do fruto, senão o amor, irmãos? O objetivo do fruto é o amor, para que a gente ande em amor. Pergunto para Jesus: Jesus, quais são os grandes mandamentos? Ele fala: olha, ama a Deus com toda a tua mente, com toda a intensidade, e o teu próximo. É o amor. É simples. É o que Paulo fala: olha, contra isso não tem lei. É o amor. O objetivo do Espírito Santo através do fruto é gerar o amor de Deus em nós, nos tornando parecidos com o Pai. Segundo Paulo, o amor é o caminho sobremodo excelente acima de qualquer dom. 1 Coríntios 12, 31. Pois ele é o único que existirá após a volta de Jesus. Ele está falando: olha, irmãos, escolher os melhores dons, ó, escolhe, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Existe um caminho mais alto, mais elevado do que os dons, que é o amor. Porque o dom de profecia vai passar. O dom de línguas vai passar. O dom de maravilhas vai. E o que vai ficar é o amor. É o amor. E é difícil, irmãos. Esse fruto aí é difícil. É difícil, né? Próximo, por favor. Conclusão. Deus nos dá a alternativa de sermos boas árvores com bons frutos. E Ele afirma que nos auxiliará para todo o percurso, por todo o percurso. E que o final será maravilhoso. Mas cabe a nós escolher. Cabe a nós deixarmos sermos moldados. O oleiro no vaso. Aí o vaso fala assim: não. Para isso aqui eu não quero ser formado, não. Eu quero fazer outra coisa. Não, o senhor está me formando para ser pregador, mas eu quero ser cantor. Não aceito isso, não. Bom, mas o que eu tenho para você é isso. E isso aí é onde você vai dar fruto, vai dar muito fruto, fruto bom. No louvor, não tenho esse dom para você, essa capacitação. Não, mas eu quero isso aqui. Está deixando de ser aquilo que Deus quer que você seja, que eu seja. Amém? Então, ó, existe uma escolha para nós. A natureza má conduz à segunda morte. Diz Jesus em Apocalipse: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas,
aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras, de novo aqui, ó. Mentiroso, aqui, ó. Mentiroso, é o cara que não é verdadeiro, não é fiel, né? A sua parte será onde? No lago que arde com fogo e enxofre, que é o quê? É a segunda morte, é a morte final, a separação de Deus. Esse é o caminho que pode ser, infelizmente, pode ser escolhido. Na verdade, muita gente nem escolhe, só continua, nasce nele e continua nele. Não mudou nada, né? Porque nós nascemos já com um caminho para lá. Deus é que muda o nosso caminho. Mas também existe um outro caminho que apagou. É que eu vou no texto aqui, varão. Estou preparado. Voltou? Ele voltou. Ah. Não, o próximo. Isso, mas existe um outro caminho. A natureza de Deus em nós nos conduz à presença de Deus. É Deus em nós nos conduzindo a Ele. É muito doido isso, né? Que é Ele em nós nos conduzindo a Ele mesmo, né? É um negócio... Olha lá. Aí Jesus fala, olha só, olha aqui, irmãos. Mateus 5, o Sermão do Monte. Olha se não é o que ele fala lá do que nós somos, do fruto. Felizes os humildes de coração. Sabe o que é ser humilde de coração? É aquele que tem facilidade a se dobrar à vontade de Deus. Ele é humilde de coração. Jesus fala assim, o que vocês foram ver no deserto? Uma cana que se dobra ao vento? Ele está falando de João Batista. Uma cana que se dobra. Vocês foram ver o que? Uma cana que se dobra ao vento? Quer dizer, alguém que se inclina à vontade do Espírito Santo. Esse é o humilde de coração. Ele fala, o humilde de coração, dele será o reino de Deus. É o ser humilde de coração, alinhado com Deus, alinhado com o caráter de Deus, obediente a Deus. E aí ele continua, ó. Os humildes de coração, os mansos, os justos, os misericordiosos, os limpos de coração verão a Deus. São os atributos, irmãos. Jesus lá no Sermão do Monte está falando dos atributos. Do fruto do Espírito Santo, está lá, ó. Aqui, ó, o fruto do Espírito Santo de novo. Jesus falando, ó, é desse povo aqui que será o reino de Deus. E ele fala, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. É uma batalha, irmão. É perseverar, é a gente errar, muitas vezes desanimar com a gente mesmo. Quantas vezes a gente fica desanimado com a gente mesmo, irmão? Tem uma atitude, aparece uma situação e a gente erra. Você fala assim, poxa, eu poderia fazer diferente, mas não fiz. Mas não é para parar. Não é para parar, porque se você percebeu que errou e se você se entristeceu, é Deus, é o Espírito de Deus que está mostrando, está falando, ó, viu, você errou, viu que dá para fazer diferente? Levanta e vamos tentar de novo. Amém, irmãos? Para finalizar, Jesus diz assim, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém, irmãos? Necessidade de ser orientado pelo Espírito, baseado na palavra, para que possamos ser moldados, irmãos. Muito melhor é ser do que fazer. Que a gente não se perca no fazer, mas que a gente venha deixar Deus nos transformar, porque a transformação é diária, é a cada dia, irmãos. Então que a gente não venha perder isso de vista, que nós possamos ser uma igreja que realmente Deus tenha prazer, onde Deus se manifesta fortemente. Por quê? Porque Ele consegue ver o fruto nessa igreja. Porque Ele vê que tem problemas, mas a gente conserta.
pode ter uns problemas, mas a gente conserta. A gente está a fim de consertar. O objetivo não é que o problema se prolongue, mas que seja consertado. E que o amor realmente esteja sobre nós, como diz a palavra, amai-vos uns aos outros. Que é difícil, irmão, é difícil. É difícil, o amor compreende muita coisa. Mas que nós possamos ser aprovados por Deus, que Deus continue trabalhando em nossos corações e que a gente possa, como vasos de barro, deixar ser moldado pelo oleiro todo dia. Amém? Agradeço a oportunidade aí, em nome de Jesus. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.